Direito Processual Penal, Exame de Ordem, Revisão, Parte 1. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Pacheco, eu sou delegado de polícia e professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial aqui na Prova Concursos. Aula importante, aula de revisão para você que vai prestar o 32º exame da Ordem, né, dos Advogados do Brasil, a nossa OAB. Faremos aqui uma reta final para você acertar, quem sabe, aí mais uma, duas, três questões de processo penal. Estamos focados aqui na primeira fase, ok? Então serão 3 aulas basicamente que nós vamos abordar teoria e prática também com exercícios. Beleza, pessoal? Então, sem mais demora, nós já vamos ao nosso primeiro slide, vamos conversar sobre princípios processuais penais, pessoal. Nessa aula, nós só vamos falar de princípios. Por quê? Pessoal, conhecendo princípios, você consegue responder muitas questões, mesmo às vezes sem saber a letra da lei, sem saber qual é a jurisprudência. Com a utilização de princípios, você abre o seu leque, tá? Você enxerga além. Então, é necessário compreender os princípios do processo penal, beleza? Então, destaquei a primeira aula somente para a gente conversar sobre todos os princípios do direito processual penal. Nas próximas aulas, nós vamos com outros temas relevantes, né? Temas recorrentes em provas da OAB e também vamos resolver várias questões, combinado? Então, vamos lá, voltando aqui para o slide. Princípio da verdade real, também chamado de verdade material ou verdade judicial. Antes, pessoal, vou falar sobre a verdade formal, né? O princípio é da verdade real, mas eu vou falar antes da verdade formal. A verdade formal, ela surge a partir dos argumentos e provas produzidos pelas partes, podendo ou não corresponder à realidade dos fatos. Ela é usada como regra no CPC, viu, gente? Tá errado aqui, ó. É CPC, o Código de Processo Civil, tá? O juiz presume verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial quando o réu citado não apresenta contestação, tornando-se rével. No direito processual penal, nós buscamos a verdade real e não somente a verdade formal. Se a verdade formal, que é a verdade processual, coincidir com a verdade real, ou pelo menos aquela verdade que mais se aproxima da verdade real, ótimo, perfeito, tá? Melhor ainda. Mas se não baterem, né, a verdade formal com a verdade real, olha só, no processo penal nós vamos dar prioridade à verdade real e não à verdade formal, aquela verdade que foi formada nos autos processuais, tá? Então, verdade real. No direito processual penal prevalece a verdade real, pois estão em jogo direitos fundamentais do ser humano, né? A liberdade, a vida, a integridade física, honra, tá? Isso tanto para o autor quanto para a vítima, que teve algum bem jurídico aí violado, tá? E o autor certamente, em caso de condenação, aí terá alguns bens jurídicos violados de forma legal, né? Por meio do cumprimento de pena, ok? O julgador não pode se contentar com a verdade formal. A verdade formal, ela não basta, tá? Ela não é suficiente para o processo penal, devendo buscar a verdade real, ou seja, aquela que se aproxima mais da realidade dos fatos. A verdade real propriamente dita é uma utopia, né? Nós nunca vamos chegar a uma verdade real essencialmente falando, tá? Mas o máximo que a gente chegar da realidade fática, melhor para a instrução do processo penal. Uma observação, ó, limite para a busca da verdade real, tá? Nós temos limites para essa busca. Veda-se, por exemplo, as provas obtidas por meios ilícitos. Provas obtidas por meios ilícitos são consideradas o quê? Não, consideradas que não estão ali no processo, não foram formalizadas. Provas ilícitas são retiradas dos autos, tá? Então é um limite aí à busca da verdade real.
Não podemos, por exemplo, torturar alguém para que ela fale a verdade, tá? Uma prova colhida dessa forma, né? Ainda que traga a verdade real, nós vamos dar prioridade à verdade formal. Aquela verdade foi formada no processo. Por quê? Porque essa prova obtida por meios ilícitos, ela será retirada dos autos. Perfeito, pessoal? Princípio da obrigatoriedade. Com a prática da infração penal, sujeita à ação penal pública, o Estado deve exercer o ius puniendi, né? O que é o ius puniendi? É o direito de punir, tá? Então, quando temos aí uma infração penal e essa infração penal ela é sujeita à ação penal pública, tanto a incondicionada quanto a condicionada à representação, claro, se tiver a representação, né? O Estado vai exercer o ius puniendi, tá? Não é uma opção do Estado. O Estado precisa, é um dever, ok? Não há, portanto, um juízo de conveniência e oportunidade, tá? É obrigatoriedade. Por isso, o princípio da obrigatoriedade. O princípio da conveniência e oportunidade aplica-se às ações penais privadas, tá? Por quê? Porque no caso da ação penal privada é necessário que a vítima, né, devidamente representada pelo seu advogado ou até mesmo pelo defensor público, ela precisa ingressar com uma queixa-crime para que o Estado possa fazer, né, jus ao ius puniendi, ok? Se a vítima não se interessa pelo caso, não ingressa com uma queixa-crime, nada ocorrerá, tá? Exceções ao princípio da obrigatoriedade. Temos exceções? Temos. Olha lá, primeira delas, ação penal pública condicionada à representação do ofendido, né? No caso da ação penal pública condicionada à representação, é necessário que haja a representação do ofendido, né? Perfeito? Sem a representação, o Estado nada pode fazer. E B, infração de menor potencial ofensivo, né? Por quê, pessoal? Porque é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. A depender do crime, nós temos aqui o Instituto da Transação Penal. E o Instituto da Transação Penal rege-se pelo princípio da discricionariedade regrada. Por quê? Porque cabe ao Ministério Público deixar de oferecer denúncia propondo um acordo, caso, obviamente, estejam preenchidos o quê? Os requisitos legais da transação penal. E aí, na transação penal, o sujeito não será processado, tá? Ele não será processado, ele faz um acordo, entre aspas, né, com o Ministério Público e aí, posteriormente, cumprindo esse acordo, teremos aí a extinção da punibilidade, tá? Então, vamos lá. Dando sequência, princípio da indisponibilidade. Decorre da obrigatoriedade e vigora, inclusive, para o inquérito policial, tá? O inquérito policial, ele é indisponível também. Uma vez instaurado, então, o inquérito policial, não se admite arquivamento sem determinação judicial ou sua paralisação indefinida, tá? Não pode, pessoal. O inquérito policial deve findar, assim como também a ação penal, tá? E no caso de arquivamento proposto pelo Ministério Público, o juiz pode discordar das razões e remeter os autos para o Procurador-Geral de Justiça de acordo com o artigo 28 do Código de Processo Penal. Lembrando que o artigo 28 do Código de Processo Penal tem a sua redação atual, ok? A sua redação, aliás, a primeira redação, né? A redação inicial. O Ministério Público não pode dispor da ação penal instaurada, tá? Não pode, pessoal, tá lá no artigo 42 do CPP. E também ele não pode dispor do recurso que eventualmente tenha ingressado, tá? Tanto na parte da acusação ou até mesmo o MP interpondo recurso aí para colaborar com a situação do réu. Até porque o Ministério Público é o curador da lei, ele é o curador da ordem jurídica, né, pessoal? A função do MP não é somente acusar, é também proteger, né, a execução e a utilização da lei penal, aliás, da lei penal não, né, de qualquer lei do ordenamento jurídico brasileiro.
Exceções ao princípio da indisponibilidade. A ação penal privada. No caso da ação penal privada, temos a disponibilidade, né, por meio de perdão, perempção ou desistência da ação penal privada, ok? E temos também as infrações que permitem a suspensão condicional do processo de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, né? Rito sumaríssimo da Lei do Juizado Especial. Perfeito, pessoal? Princípio da igualdade processual, também chamado de isonomia processual, paridade de armas ou par condicio. Ou par condicio, tá? Inclusive, a gente tem determinados termos em latim, é bom a gente decorar. Eu, particularmente, não gosto de ficar escrevendo em latim, não acho adequado, mas alguns termos, eles são muito famosos, né? O famoso indúbio pro réu. Ninguém nem para raciocinar qual é a tradução de indúbio pro réu, né? Indúbio pro réu é indúbio pro réu e todos nós entendemos o que é o indúbio pro réu, né? Então, tem algumas expressões em latim que realmente fazem parte do nosso vocabulário jurídico, tá? Inclusive aqui o princípio do par condicio, tá? A igualdade de armas consiste na necessidade de assegurar às partes um equilíbrio de forças, igualando acusação e defesa, tá? Por isso, paridade de armas, né? Isonomia. Eventual tratamento diferenciado somente se justifica em razão de alguns princípios relevantes, dentre os quais o indúbio pro réu, aí ó, foi só falar, né? Na dúvida, né, julgue a favor do réu. Temos também o princípio do favor rei, tá? E favor libertatis. Favor rei, né? Favor libertatis, tá? Que a gente vai inclusive analisar daqui a pouco. Uma observação, ó, às vezes o tratamento especial, que é aparentemente anti-isonômico, ocorre justamente com o fim de compensar eventuais desigualdades. E é aquele conceito aristotélico de igualdade, né? Tratar os iguais na medida da sua igualdade e tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Até porque quando você trata desiguais de forma igual, você pode dar margem a sérias desigualdades. Tá joia? Princípio da publicidade, pessoal. Garantia em favor da sociedade, né? Serve de freio contra fraudes, corrupções e julgamentos secretos, tá? A publicidade é a regra. Entretanto, essa publicidade ela não é absoluta, tá? Podendo sofrer restrição quando a intimidade das partes ou interesse público exigir. A isso a gente dá o nome de publicidade restrita. Ah lá, artigo 5º, inciso 60, a lei da Constituição, tá? Federal. A lei só pode restringir a publicidade dos atos quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Princípio do devido processo legal, também conhecido como due process of law, né? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Ó. O que é o devido processo legal em sentido formal? Obediência ao rito previsto na lei processual, seja o rito ordinário ou qualquer outro rito, o rito sumário ou até mesmo o rito sumaríssimo, né, da Lei 9.099 de 95, bem como, pessoal, as demais regras estabelecidas para o processo, tá? Regras processuais, de modo geral, devem ser observadas. Esse é o devido processo legal em sentido formal. E temos também o devido processo legal em sentido material. O que é o devido processo legal no sentido material? Entende-se que o devido processo legal só é efetivamente respeitado quando o Estado age de maneira razoável, proporcional e adequada na tutela dos interesses da sociedade e até mesmo do próprio acusado, tá? Esse é o devido processo legal que evita, pessoal, tratamento discrepante, né? Não somente com a vítima, mas também para o acusado que possui, afinal de contas, né, os seus direitos constitucionais.
Princípio do contraditório e ampla defesa, né, são corolários, né, do devido processo legal, gente. Aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, tá? O que é a ampla defesa? Vamos lá. Garantia constitucional que assegura ao acusado a possibilidade de trazer para o processo todos os elementos necessários ao esclarecimento da verdade e até a possibilidade de se calar caso entenda ser a medida adequada. Então, é a ampla defesa, pessoal, o Instituto da Ampla Defesa, né? O réu pode argumentar tudo aquilo que o favoreça, inclusive se ele entender, né, necessário, ele vai o quê? Se calar, ok? E quais são as garantias do réu? Autodefesa, né? A autodefesa, ela é disponível. O que é a autodefesa? O réu atua pessoalmente. Aonde que o réu vai atuar pessoalmente? No interrogatório, gente. No interrogatório, ele é interrogado e ele passa aquilo que ele deseja passar, tá? E isso se redunda no direito de presença, que é o direito de estar presente na audiência, né? E também no direito de audiência, ou seja, o direito de ser ouvido. Mas a autodefesa, ela é disponível. Se o réu quiser, ele não fala nada. Ele pode, por exemplo, estar presente, mas não falar nada. Se ele quiser nem comparecer, ele não comparece, ele não é obrigado a comparecer. Claro que é bom para a defesa dele que ele compareça, mas ele não é obrigado. Se a defesa entender que naquele momento o ideal é que ele não compareça, ele não comparece, tá? Esse direito de autodefesa é disponível. Agora, a defesa técnica, pessoal, é indisponível, tá? A defesa técnica, que é realizada por um advogado, né? Ou um defensor público, ok? É condição para a igualdade processual e o contraditório. A defesa técnica é indisponível, ela sempre deve estar presente. Princípio do contraditório e ampla defesa ainda. Ó. Agora, contraditório. O contraditório é indisponível, tá, pessoal? Aos acusados assegura-se o direito de contradizer os argumentos e provas produzidas pela parte contrária, tá? É o direito de contradizer aquilo que foi declarado em seu desfavor. O sujeito fala, você fez isso, e ele fala, não, eu não fiz isso, eu fiz de tal forma, ou eu fiz, mas eu fiz por isso e por aquilo, tá? Esse é o contraditório. Requisitos do contraditório. Ciência do ato processual, tá? Citação, intimação ou notificação. Possibilidade de reação, né? De produzir prova em sentido contrário, ok? São os dois requisitos do contraditório, tá? Permitido o contraditório diferido? Sim, pessoal, sim, é permitido o contraditório diferido, ou seja, um contraditório exercido em um momento posterior. Quando isso acontece? Quando há perigo de perecimento do objeto em face da demora da prestação judicial, tá? Então, assim é possível a concessão de medidas inaudita altera pars. O que é inaudita altera pars? O juiz concede algumas medidas em sede de liminar, tá? Sem mesmo ouvir a parte contrária. Isso tudo para garantir que esse direito não seja depreciado. Porque estamos falando aqui de um contraditório diferido, né? Um contraditório realizado num momento posterior, ok? Exemplo, busca e apreensão, interceptação telefônica. A gente faz um contraditório diferido, porque existe um perigo do perecimento do objeto, tá? Então, antes da gente envolver a parte contrária, nós vamos solicitar o mandado de busca e apreensão ou até mesmo a interceptação telefônica, né, para captar provas, né, por meio dessa interceptação. E assim evitamos aí que o objeto da investigação pereça, tá? Lembrando, pessoal, que não existe contraditório no inquérito policial, tá? Não existe contraditório no inquérito policial. Anota isso aí, porque isso cai com frequência nas provas da
ordem, e você não vai errar. Princípio da oficialidade. Os órgãos encarregados de deduzir a pretensão punitiva devem ser oficiais. E quais são esses órgãos oficiais? A autoridade policial, representada pelo delegado de polícia ou delegado da Polícia Federal, né? E o Ministério Público, representada pelo promotor de justiça ou pelo procurador da República, no caso do MPF, tá? Exceção, gente, ação privada promovida pelo ofendido e ação privada subsidiária da pública, tá? São interpostas por meio de queixa, né? Queixa essa que é apresentada pelo representante legal da vítima, do ofendido. No caso, é um advogado de acusação ou a defensoria pública, melhor dizendo, tá? E deste princípio extraímos 2 subprincípios. É o princípio da autoridade. Os atos de persecução penal são presididos por autoridades públicas, o delegado e o promotor de justiça, né? No âmbito federal, é o delegado federal e o procurador da República, tá? E princípio da oficiosidade. Os órgãos incumbidos da persecução penal devem agir de ofício. O que é agir de ofício? É agir independentemente de provocação. Então, o delegado de polícia, quando ele chega a ele a notícia de um crime, ele é obrigado a investigar, tá? Ele é obrigado a investigar e a dar andamento nessa ação penal. Princípio da oficiosidade, tá? Ele age de ofício, não precisa ser provocado por absolutamente ninguém. Princípio da inércia. A jurisdição é inerte, somente age quando provocada pelo Ministério Público, né? Isso na ação pública, ou pelo ofendido no caso da ação privada. Agora, gente, o que é inerte é a jurisdição, tá? É a jurisdição que é inerte. Ao decidir, o juiz deve cingir-se aos limites do pedido do autor, realizado pelo Ministério Público ou pelo ofendido, tá? E a defesa oferecida pelo réu. Então, a gente está falando aqui do juiz, tá, gente? No princípio da inércia, tá? O juiz é inerte. O juiz precisa de ser provocado, ok? O delegado de polícia, não. O Ministério Público, não. Decorre do sistema acusatório adotado pelo nosso ordenamento jurídico, ok? Nesse sistema, as funções de acusar, defender e julgar cabem a pessoas distintas. A função de acusar é do Ministério Público. A função de defender é do advogado de defesa, você, futuro advogado, ou da Defensoria Pública. E a função de julgar é do magistrado, tá? E lembrando, o inquérito policial, ele é pré-processual, ele tem natureza jurídica de procedimento administrativo, tá? O inquérito policial tem natureza jurídica de procedimento administrativo e não de processo penal. Atenção, este princípio não impede que o juiz determine a realização de diligências que entender necessárias para elucidar a questão relevante para o deslinde do processo, tá? Ou seja, a busca da verdade real, ok? Princípio da oralidade, gente, vários atos do processo são orais, né? O depoimento é oral, o interrogatório, a instrução, né, a audiência de instrução e julgamento são orais, e daí surgem 3 subprincípios. Princípio da concentração, né? Os atos são concentrados na audiência. Qual audiência, pessoal? A audiência una de instrução e julgamento. É assim que o Código de Processo Penal menciona. Audiência una de instrução e julgamento. Princípio da imediatidade, né? O juiz deve ter contato direto com as partes e com a prova. Isso por meio, né, da audiência una, inclusive, né, a audiência una de instrução e julgamento, e por meio das declarações, dos depoimentos e do interrogatório, tá? Sempre a presença aí do autor, da vítima, testemunhas, e também o contato direto com as provas lá na audiência una de instrução e julgamento. Princípio da identidade física do juiz, né? O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.
E aqui vale uma crítica, viu, pessoal? Boa parte da doutrina fala o seguinte, não é o juiz, tá? Não é o juiz natural, é o juízo natural. Então, não é a identidade física do juiz, é a identidade física do juízo. Ou seja, aquele juiz que está ali lotado ou outro que eventualmente venha substituí-lo no período de férias, licença médica, promoção, tá? Então, é a análise do juízo e não do juiz, pessoa física, ok? Então, seria identidade física do juízo. Expressaríamos melhor desta forma. Princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. No nosso sistema processual penal, vige o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o qual não está obrigado a decidir conforme determinada prova, a confissão, por exemplo, podendo decidir da forma que entender, desde que fundamente a sua decisão em alguma das provas produzidas nos autos do processo. Em razão disso, às partes é conferido o direito de produzir as provas que entendam necessárias, tá? Entretanto, esse direito probatório não é ilimitado, Ele encontra limites nos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição Federal de 88, pessoal. Então, o juiz é dotado de livre convencimento motivado, tá? Então, o juiz pode, vislumbrar ali um livre conhecimento sobre as provas proibidas? Sim, mas lembrando, esse livre conhecimento deve ser motivado. O juiz precisa fundamentar, tá? Ele não pode simplesmente deixar de lado uma confissão e falar, não, a prova pericial, vislumbrou isso aqui, então a confissão dele para mim não vale nada. Não, pessoal, não é assim, tá? Esse convencimento precisa ser motivado. Por mais que os elementos estejam latentes ali nos autos, o juiz precisa fundamentar a sua decisão, tá? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Isso está na Constituição, artigo 5º, inciso 56. Olha lá. Provas ilícitas, pessoal. O que são provas ilícitas? São as provas obtidas em violação a normas materiais, constitucionais ou legais, e devem ser desmembradas dos autos. E temos também as provas ilegítimas, quando há violação de normas processuais, ok? Princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, pessoal. O acusado é considerado inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença, tá? O acusado, se ele não for inocente, ele é pelo menos presumidamente não culpado, ok? Por quê? Porque a Constituição menciona assim, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, se você não o considera inocente, pelo menos culpado também não vai ser, tá? E o ônus da prova do direito de punir cabe à acusação. É o Ministério Público, na ação penal pública, que deve lá argumentar e provar que o sujeito é culpado, e não a defesa, dizer que o sujeito é inocente, tá? Mas eu estou me referindo ao ônus da prova, tá, gente? A obrigação de provar. Obviamente que o advogado de defesa ou o defensor público, eles darão o máximo de si para proteger o seu cliente, Obviamente, eles podem argumentar, podem não, devem, Até porque o direito ao contraditório, ele é indisponível, Então, muita atenção, tá? Eu estou falando aqui de ônus da prova, ok? Então, o ônus da prova, ele cabe à acusação. Mas a defesa, obviamente, pode apresentar todos os argumentos que forem possíveis. E na dúvida, pessoal, o juiz deve absolver o réu, O juiz deve absolver o réu. Porém, pessoal, eventuais medidas coercitivas são possíveis desde que comprovada a necessidade. Por exemplo, prisão em flagrante, prisão preventiva,
mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica, mesmo diante do princípio de presunção de inocência ou da presunção de não culpabilidade, essas medidas aí eventualmente serão utilizadas e muito antes, diga-se de passagem, né, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tá? Observação: a prisão cautelar, quando devidamente fundamentada na necessidade de evitar a ocorrência de algum prejuízo, tá? Quando há risco para a instrução ou para o processo, por exemplo, é válida, tá? O que não pode se admitir é a utilização da prisão cautelar como antecipação de pena, tá? Então, para que haja prisão cautelar, tá? Seja ela uma preventiva ou uma temporária, deve-se respeitar os requisitos, né, do artigo 312 do Código de Processo Penal, no caso da prisão preventiva, ou o regramento lá do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária. Perfeito, pessoal? Então, por favor, não vamos confundir, né, essa matéria e não vamos errar isso na prova. Isso não é antecipação de pena, tá? A antecipação de pena até que existiu, pessoal. Em 2016, com uma decisão às pressas lá, inclusive dentro lá do caso Lula, né, quando o Lula foi preso, o STF informou que aquele sujeito que já tenha sido julgado por um órgão colegiado de segundo grau já poderia iniciar o seu cumprimento de pena de forma provisória, tá? Foi isso que o STF entendeu, de certa forma até contrariando a Constituição Federal, né? Que fala do princípio da inocência ou da não culpabilidade, né? Mas em 2019 o STF voltou atrás. O STF falou, olha, é necessário realmente o trânsito em julgado para que a sentença penal condenatória comece a ser executada. Então, voltamos ao regramento anterior e mais antigo, tá? Não existe no direito penal o cumprimento de pena de forma antecipada. O que nós temos é prisão, né, temporária ou prisão preventiva que ocorre antes do trânsito em julgado, mas, obviamente, se estiverem presentes todos os seus pré-requisitos. Vamos lá, princípio do favor rei ou favor libertatis, né? No conflito entre o ius puniendi do Estado e o ius libertatis do acusado, deve a balança inclinar-se a favor do acusado. Então, em eventual dúvida, gente, né, favor rei ou favor libertatis, a dúvida vai tender para a liberdade do acusado, né? Ela vai atender para indúbio pro réu, né? Tanto é que ratificam esse princípio, ó, justamente o indúbio pro réu, né? Na dúvida a favor do réu, a proibição da reformatio impégios em caso de recurso exclusivo da defesa. Então, quando defesa e acusação interpõem recurso, né? Quando a defesa e a acusação interpõem recurso, a pena pode aumentar. Por quê? Porque a acusação também interpôs recurso. Agora, em caso de recurso exclusivo da defesa, pessoal, aí não, a pena não pode aumentar porque o órgão acusatório, no caso o MP, não quis que essa pena se elevasse. Então, naquele julgamento ali que foi solicitado apenas pela defesa, o máximo que nós vamos ter é a pena permanecer no mesmo patamar o qual ela foi calculada na sentença penal condenatória, tá? O máximo. Ou então pode diminuir também, sendo, né, se houver aí deferimento do recurso ou pelo menos um deferimento parcial, tá? E, por fim, a impossibilidade da revisão criminal pro societate, tá? Não existe revisão criminal pro societate. A revisão criminal é sempre a favor do réu. E tem a letra D ainda, pessoal, quase que eu esquecendo, ó. Existência de recursos exclusivos da defesa, como embargos infringentes e embargos de nulidade. Embargos infringentes e embargos de nulidade são recursos exclusivamente da defesa, viu, gente? A acusação não se vale de embargos infringentes e nem de embargos de nulidade, ok? Princípio do nemo tenetur si detegere, é a vedação da autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, pessoal. Tem que gravar esse nomezinho, tá? Em latim, ó.
Nemo tenetur si detegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Qual é a finalidade desse princípio? A finalidade dele é impedir que o Estado, de alguma forma, imponha ao réu ou ao indiciado, né, alguma obrigação que possa colocar em risco o seu direito de não produzir provas prejudiciais a si próprio. O ônus da prova incumbe à acusação e não ao réu, tá? É a acusação que deve comprovar, né, que o sujeito é culpado e não especificamente o sujeito não comprovar que ele é inocente, tá? Obviamente, conforme eu já disse, né, temos aí o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa em partes, né, ele é indisponível, o contraditório é totalmente indisponível, o réu precisa fazer a sua defesa sim, ok? O réu precisa fazer a sua defesa. Exemplo, pessoal. Exemplo aí do princípio do nemo tenetur si detegere, direito ao silêncio. Né? O réu não vai falar nada, vai ficar em silêncio, ele pode permanecer em silêncio. Direito a não ser compelido, né, a colaborar com provas que são contrárias a seu interesse. Então, ele não pode ser compelido a colaborar com provas que são contrárias ao seu interesse, ou seja, ceder sangue para análise ali para análise pericial de sangue, ceder saliva, ceder o cabelo, deixar que a polícia militar entre em sua residência sem mandado de busca e apreensão, tudo isso aí, pessoal, tá? Tudo isso. O réu não é obrigado a fazer nada que vá prejudicá-lo, tá? Uma observação, o silêncio não pode ser considerado como confissão e nem pode ser interpretado em prejuízo da defesa sob pena de esvaziar-se a lógica de tal garantia, tá? Outra observação, a doutrina entende que é possível submeter o acusado a situações nas quais não se exija uma participação ativa na produção probatória. Por exemplo, obrigatoriedade de comparecer ao local indicado a fim de que se proceda ao reconhecimento pela vítima, tá? Então, é possível sim submeter o acusado a situações nas quais não se exige uma participação ativa na produção probatória. Então, se não houver participação ativa nessa produção probatória, é possível sim submeter o acusado a essa situação aí no caso concreto, ok? Só para terminar aqui, né? O reconhecimento pela vítima, por exemplo, né? O sujeito não vai fazer absolutamente nada. O réu simplesmente vai ficar atrás de um vidro lá, outras 3, 4, 5 ou mais pessoas serão colocadas, né, ao lado dele, pessoas que têm uma semelhança física, né? E aí a vítima vai falar, olha, eu reconheço, aquele ali é o réu, foi ele que me roubou. Mas nesse caso, pessoal, não houve comportamento ativo da vítima, por isso ela pode sim ser obrigada a passar por esse processo de reconhecimento. Questão, lá. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Mateus, imputando-lhe a prática de um crime de estelionato. Na cota da denúncia, o promotor de justiça solicitou a realização de exame grafotécnico para comparar as assinaturas constantes da documentação falsa utilizada como instrumento da prática do estelionato com as de Mateus. Após ser citado, Mateus procura seu advogado e esclarece em sigilo que realmente foi autor do crime de estelionato. Considerando as informações narradas sob o ponto de vista técnico, o advogado deverá esclarecer que Mateus poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o processo e essa omissão não pode ser interpretada como confissão dos fatos narrados na denúncia, tá? Ele pode sim, pessoal, se recusar a fazer esse grafotécnico, tá? Ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo, principalmente se houver necessidade de atos, né, que partam dele, ele ser ativamente provocado. E ali ele tem que ser ativamente provocado, porque ele precisa fazer a escrita lá para o laudo grafotécnico. Ele precisa fazer a peça padrão, para que essa peça padrão produzida por ele seja comparada a outra peça a ser periciada, tá? Então, a omissão dele na realização desse exame grafotécnico não pode ser interpretada como uma confissão dos fatos narrados na denúncia, porque ele tem o direito de não produzir prova contra ele mesmo, tá?
Princípio do juiz natural ou princípio do juízo natural, conforme eu já adiantei aqui, ó. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Artigo 5º, inciso 53. Toda pessoa tem direito de ser julgada por um órgão do Poder Judiciário brasileiro devidamente investido na função jurisdicional cuja competência fora previamente definida antes da prática da infração penal. O que a gente veda aqui é o juízo de exceção, né, pessoal? Tem que haver um juiz já previamente investido. Eu não digo juiz, pessoa do juiz, eu digo o próprio juízo, tá? Seja lá qual for o juiz que esteja ali, não pode haver uma troca no meio do caminho. Não, vamos passar para tal vara aqui, porque essa vara é melhor e tal, ela atende melhor o Ministério Público. Não existe isso, tá? É o princípio do juiz, ou melhor, do juízo natural. Assim, veda-se a formação de tribunal ou juízo de exceção, que são aqueles criados especificamente para o julgamento de um determinado caso. Assim, proposta a ação penal, ela será distribuída para um dos juízes com competência para julgá-la. Quem aí não se lembra do famoso Tribunal de Nuremberg, né? Um tribunal que foi constituído posteriormente aos fatos para julgar aquelas pessoas, né, que participaram dos regimes nazistas e fascistas, né? Não faz o menor sentido um tribunal posterior para julgar essas condutas. Perfeito, pessoal? Princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, está previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Olha só. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Então, regra, todos serão públicos. E fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos, tá? Às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação, ok? Então, pessoal, o princípio da publicidade também, né, sendo mencionado aqui. E essas informações, essas decisões são obrigatoriamente, né, explicitadas com fundamentação, tá? As decisões serão sempre públicas e fundamentadas, tá? Fundamentadas, a não ser que a particularidade do caso informe que a publicidade não é a melhor solução. Agora, a fundamentação, essa aí realmente não tem como escapar dela, ok? Princípio do duplo grau de jurisdição. As decisões judiciais devem estar sujeitas à revisão por outro órgão do judiciário. Embora não esteja expresso na Constituição Federal, grande parte dos doutrinadores o aceita como um princípio constitucional implícito, porque ele não está determinado explicitamente na Constituição, tá, pessoal? Então, um princípio constitucional implícito, fundamentando sua tese nas regras de competência dos tribunais estabelecidas na Constituição Federal, o que deixaria implícito que toda decisão judicial deve estar sujeita a recurso via de regra, tá? Embora não esteja explícito na Constituição Federal, tem previsão expressa no Pacto de São José da Costa Rica, que é a famosa Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? E que foi inclusive ratificada pelo Brasil, como todos nós sabemos. Então esse princípio ele é explícito no Pacto de São José da Costa Rica. Combinado? Princípio do non bis in idem, né? Princípio do non bis in idem. Ah lá, uma pessoa não pode ser punida duplamente pelo mesmo fato. Além disso, estabelece que uma pessoa não pode sequer ser processada duas vezes pelo mesmo fato. E, obviamente, pessoal, quem não pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato, não pode também ser processado 3, 4, 10, 85 vezes pelo mesmo fato, tá? Então, faremos aqui uma interpretação inteligente do princípio, ok? Daí podemos dizer que não há no processo penal a chamada revisão pro societate, tá? Não existe uma revisão de um processo que já se esgotou para favorecer a sociedade, né? Ou seja, para incriminar o réu.
Muito pelo contrário, a revisão só existe a favor do réu. Exemplo: Tício foi processado pelo crime X. Todavia, como não havia provas, foi absolvido. Tal decisão transitou em julgado, tornando-se imutável. Todavia, 2 meses depois, surgiram provas da culpa de Tício. Nesse caso, Tício não poderá ser processado novamente. Por que ele não pode ser processado novamente? Porque o princípio do non bis in idem impede que o sujeito seja processado 2, 3, 4 vezes em razão do mesmo fato. E se fosse para melhorar a situação do réu, professor? E se um segundo julgamento aparecesse aí para melhorar a situação do réu? Aí sim, poderia existir. É o caso da revisão criminal, tá? A revisão criminal que somente ocorre a favor do réu e nunca a favor da sociedade, tá? Tal princípio veda ainda que um mesmo fato, né? Tal princípio veda ainda que um mesmo fato, condição ou circunstância seja duplamente considerado para fins de fixação de pena. Então, tudo no processo penal, pessoal, não pode acontecer 2 vezes. O sujeito não pode ser acusado 2 vezes em razão do mesmo fato, processado, né? Julgado, não pode ter uma pena executada 2 vezes em razão do mesmo fato. E tudo isso lembrando mais uma vez, né? 2, 3, 4, 90, 120 vezes em razão do mesmo fato. Qualquer número que seja acima de 2, ok? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula. Abordamos aqui os princípios, né, os princípios mais importantes do direito processual penal. Na próxima aula, a gente volta com algumas questões e também outras matérias aí que sempre são cobradas na prova da OAB. Combinado? Então, um grande abraço e eu te vejo na segunda aula. Até mais!